Bom dia, pessoas! Sem muita enrolação, vamos lá, né? Vamos para mais um tópico aqui estudado. Gente, acabei de estudar aqui sobre as características do balanço orçamentário. Então, o balanço orçamentário, a gente viu em aulas passadas que ele ainda segue duas regras, duas normas, né? Na hora de fazer o balanço orçamentário. Que uma regra é a Lei 4.320, ela estabelece as regras gerais, apesar de ser uma lei de 1964, ela ainda está em vigor até hoje. E a outra norma que se segue na hora de fazer o balanço orçamentário segue-se o que está descrito no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, vamos ver como é que são as características do balanço orçamentário de acordo com a Lei 4.320 de 64. Então, de acordo com essa lei, temos a classificação das receitas e das despesas. As receitas são classificadas pela sua categoria econômica. E a gente já sabe que dentro de categoria econômica nós temos os grupos de receitas correntes ou receitas de capital. E só para já ir gravando os conceitos, a receita corrente tem aquele mnemônico, tributa com paz. E as receitas de capital tem o mnemônico opera ali amor. Então, vamos agora à classificação das despesas de acordo com a Lei 4.320 de 64. É classificada por duas formas. Por categoria econômica, as despesas podem ser também corrente de capital. E classificação das despesas por tipo de crédito. Então, quais são esses tipos de crédito que a gente classifica as despesas? Créditos iniciais, que são aqueles créditos que já estão previstos na LOA. E os créditos adicionais. Quais são os créditos adicionais que podem ter? São três. Crédito suplementar, crédito especial e crédito extraordinário. Então, falei aqui rapidamente como está a classificação, a estrutura do balanço orçamentário de acordo com a Lei 4.320. Classifica as receitas por categoria econômica, que pode ser corrente ou de capital, e classifica as despesas por categoria econômica e por tipo de crédito. Como que é feito o reconhecimento da receita e da despesa de acordo com a Lei 4.320? É de acordo, gente, segue-se um regime misto. O que é o regime misto? É que as despesas elas são reconhecidas pelo regime de competência, que reconhece-se a receita no momento do empenho. Já a receita, as receitas orçamentárias são reconhecidas pelo regime de caixa, ou seja, a receita é reconhecida no momento da arrecadação. Só se reconhece uma receita depois que ela é arrecadada. Então, o reconhecimento da receita é feito da receita e da despesa de acordo com a lei. Obedece-se a um regime misto, onde as receitas pelo regime de caixa, recebe-se no momento da arrecadação, e as despesas pelo regime de competência, que são reconhecidas desde o momento que você faz o empenho da receita. Agora, de acordo com o MCASP, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o balanço orçamentário ele classifica as receitas como: as receitas são classificadas por categoria econômica e por origem. Por categoria econômica, as receitas ainda continuam sendo a receita corrente de capital. E de origem aqui ele faz mais um detalhamento da categoria econômica, né? Então é como se fosse subdividindo as receitas em mais tópicos. Por exemplo, se nós temos uma receita, sabemos que essa receita está classificada na categoria econômica corrente, né? Aí vai para mais um grupo. Essa receita, o nome da receita, operação de crédito. Essa operação de crédito é interna ou externa? Interna. Dentro da interna, ela pode ser mobiliário ou contratual. Então, gente, as receitas, elas são classificadas pela origem. A gente viu que vai o quê? Vai subdividindo a receita corrente, né? Então, é como se fosse especificando cada vez mais. Porque quando a gente classifica só pela categoria econômica, fica mais algo subjetivo, né? E fica algo mais geral. E aqui não, aqui você vai especificando qual que é a fonte daquela receita. E além disso, a receita ela ainda especifica o que? A receita especifica-se a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício e o saldo. O saldo representa o quê? O saldo representa o excesso ou insuficiência na arrecadação. Tá, e de acordo com o MCASP, como que é a classificação das despesas?
Então, continua por categoria econômica, agora aqui teve uma diferença, porque antes na Lei 4.320 era classificado de acordo com o tipo de crédito, agora não é mais de acordo com o tipo de crédito, de acordo com o manual de contabilidade, é classificado por grupo de natureza da despesa. Então, aqui nesse grupo de natureza da despesa, o que que faz? Agrupa-se aquelas despesas que têm o mesmo objeto de gasto, então juntam-se aqueles que são parecidos, né? Um exemplo aqui, ó, nós temos a despesa, amortização da dívida. Antes só colocava isso, se fosse por categoria econômica ou de capital. Agora você vai falar, essa amortização da dívida interna ou externa? Interna. Aí você vai falar qual tipo que é. Por exemplo, é uma dívida mobiliária. Então, você vai subdividir os itens, né? Tá. E ainda de acordo com o MCASP, as despesas, ela discrimina vários tópicos aqui. Discrimina o que de acordo... As despesas, tem o que a sua discriminação? Tem dotação inicial, tem a dotação atualizada para o exercício, tem as despesas, despesa empenhada, despesa liquidada e as despesas pagas. Então, elas são descritas dentro da despesa de acordo com o MCASP. E tem o saldo da dotação. O que é o saldo da dotação? Esse dinheiro que foi reservado para algum tipo de orçamento específico, né? Então, gente, de acordo com a Lei 4.320, essa é a classificação do balanço orçamentário. E na próxima aula eu vou estudar e vou falar para vocês como que é a estrutura do balanço orçamentário de acordo com o MCASP.